Olá, meus alunos, minhas alunas. Espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui nesse momento para encurtarmos essa distância que é necessária, né, esse distanciamento social, e para que a gente dê continuidade aos nossos estudos. Lembrando que no último capítulo nós falamos de um período da história, que é o período da pré-história. Agora nós vamos iniciar falando do período da antiguidade e nós vamos falar de uma das mais importantes civilizações desse período no capítulo 5, que é a civilização mesopotâmica. O livro de vocês, a princípio, ele traz a localização geográfica. Atualmente, essa região ela é localizada no Iraque. Com certeza, vocês já ouviram falar sobre esse país. Inclusive, quando eu estou em sala explicando, vocês perguntam: é o país dos bombardeios? É esse sim, gente. E também abrange outros países, parte, na realidade, de outros países localizados no Oriente Médio. Essa região, ela integra parte da Crescente Fértil, uma região muito propícia para o desenvolvimento da agricultura. Além disso, também é uma região que recebeu esse nome por ser localizado entre dois rios. Então, Mesopotâmia significa terra entre rios. Que rios eram esses? O rio Tigre e o rio Eufrates. Além da localização geográfica, nós vamos falar também sobre a questão das obras hidráulicas que surgiram. Isso por quê? Porque as cheias desses rios, elas eram desreguladas, diferente do Nilo, por exemplo, no Egito. Então, as cheias do rio Tigre e do rio Eufrates, elas ocorriam de formas descontroladas, podemos dizer assim. O que esses povos fizeram? Eles começaram a criar obras hidráulicas para conter barragens, para fazer um processo da agricultura de irrigação, que foi muito importante para o desenvolvimento dessa civilização. Além dessa questão dessas obras hidráulicas, é importante sabermos como que essa sociedade se organizava, já que eles viviam também à base da agricultura, mas a sociedade ela não se forma só à base de uma única atividade econômica, eles vão desenvolver outras também. É o que nós estaremos estudando ao longo desse capítulo, toda a organização social, econômica, política dos povos da Mesopotâmia. Então, a organização social desses povos ela era baseada de forma hierárquica, isso porque eles eram, a princípio, organizados em cidades-estado. Então, as cidades-estados, o que isso significa? Eram cidades autônomas e independentes. Isso por quê? Porque cada uma delas tinha suas próprias leis, criava sua moeda própria e tinha o seu governo completamente independente das outras. Então, esse governo, ele tinha um poder que a gente chama de poder teocrático. Poder teocrático por quê? Porque para as pessoas, esse líder, esse representante, ele tinha uma ligação direta com os seus deuses. Então, isso para ele era um representante dos seus deuses na Terra. Por que eu estou falando deuses, será, né? Isso por quê? Porque essa civilização, ela era politeísta. Com certeza, em ensino religioso, vocês já devem ter ouvido falar do termo monoteísta e politeísta. Monoteísta é aquele que acredita na existência de um único Deus, que é o nosso caso. E politeísta acredita na existência de vários deuses. Esses povos da Mesopotâmia, eles cultuavam elementos da natureza como deuses nesse período. Então, continuando a respeito da organização social, como eu disse que ela era hierárquica, ou seja, era o próprio rei ou imperador que escolhia a questão de quem iria ajudá-lo a governar, quem iria cobrar impostos, quem iria trabalhar no serviço do exército, por exemplo. Então, nós temos uma pirâmide social no livro de vocês que mostra essa posição hierárquica. A princípio, na pirâmide social, a pessoa que estava no topo eram os sacerdotes, isso porque os sacerdotes, eles auxiliavam diretamente os reis, faziam o processo da cobrança de impostos, então ele tinha um cargo de muita confiança para com esse rei. Em seguida, vem os aristocratas, que eram proprietários de grandes terras. Depois, os militares, que faziam a formação do exército, comerciantes. E, em seguida, artesãos, camponeses e as pessoas que eram escravizadas. Lembrando que, nesse período, essas pessoas elas eram escravizadas por dois motivos. Ou por não conseguir pagar dívidas que eram contraídas através da cobrança de impostos exorbitantes, e um outro motivo também era quando eles eram derrotados em alguma guerra, em alguma batalha.
Vou falar agora sobre os povos da Mesopotâmia. Os primeiros povos da Mesopotâmia foram os sumérios, que dominaram a região sul, ficou conhecida como região Sumer. Essa região ela era formada através de cidades-estado. Como eu já disse, cidades-estado são cidades autônomas, que têm suas próprias leis, suas próprias moedas, que têm seu próprio governo. O governo, ele exercia um poder teocrático, ou seja, para eles o governante ele não tinha só um papel político, mas também religioso, pois ele era uma representação dos seus deuses na terra. Para fazer o processo de adoração desses deuses, eles começaram a construir grandes templos religiosos, que eram conhecidos como zigurates. Os zigurates eles tinham formato de pirâmides, que para eles era o local de moradia dos seus deuses. Esses povos ficaram conhecidos também pelo processo da invenção da escrita, a chamada escrita cuneiforme. Essa escrita ela era feita através de placas de argila, onde eles colocavam fatos relacionados às questões da contabilidade, por exemplo, voltado para a questão da quantidade de cereais a serem produzidos, a quantidade de cereais a serem colhidos. Então, eles faziam o processo de contabilidade através da escrita cuneiforme. Esses povos, eles despertaram o interesse de povos de outras regiões, como foi o caso dos povos que moravam na região norte da Mesopotâmia, que era conhecido como acádios. Os povos acádios, então, dominaram os povos sumérios, e nós teremos a formação do primeiro império na Mesopotâmia, que é conhecido como Império Acadiano. Esse império ele não vai ter uma grande durabilidade, logo eles serão dominados também por outros povos, que são os amoritas, e assim nós teremos a formação do primeiro Império Babilônico. O principal líder desse império, nesse caso, é o seu rei, é Hammurabi. Hammurabi ele vai criar um código de leis, conhecido como Código de Hammurabi, onde foram escritas 288 leis, e nessas leis, o princípio que ele seguia era o princípio de Talião, aonde estava previsto que determinados atos deveriam ser pagos da mesma forma. Então, as pessoas elas eram punidas como o próprio princípio dizia, olho por olho, dente por dente. É claro que, respeitando a questão da hierarquia social, eles não julgavam da mesma forma quem estava no topo da pirâmide social, que nesse caso eram os sacerdotes, por exemplo. Então, esse código de Hammurabi era um código para organizar melhor a sociedade. E assim ele vai conseguir unificar todo o território, depois do processo de domínio. Só que com a morte de Hammurabi, esse império ele fica enfraquecido, eles são invadidos por outros povos, então, e dominados pelos povos assírios, que são, entre esses povos, o mais violento. O principal líder deles é Assurbanipal. Assurbanipal, ele, em processo de batalhas, de guerra, para dominar outras regiões, ele vai conquistar inúmeros rivais, e entre eles os povos medos e os caldeus. Depois da morte do Assurbanipal, os povos que foram dominados por eles, que eram escravizados, eles acabam se unindo aos povos medos e caldeus, e os povos caldeus, então, assim, fundam o segundo império babilônico. E aí nós vamos ter como governante, como principal governante desse império, Nabucodonosor, que é responsável pelo processo da expansão territorial por quase todo o Oriente Médio, no período em que governa, e também é conhecido principalmente devido à questão das suas grandes construções, como os seus palácios e até mesmo os jardins suspensos na Babilônia. Com a morte de Nabucodonosor, os sucessores não vão conseguir tamanho êxito no processo de domínio pelo território, no processo de domínio pela organização do próprio império, e eles vão acabar enfraquecidos e vão perder o território para os povos da Pérsia. E assim serão dominados pelo rei persa Ciro II. E aí nós temos, então, a finalização da formação desses impérios da Mesopotâmia. Bem, espero que vocês tenham conseguido fazer as relações necessárias referente à questão da localização geográfica da Mesopotâmia,
tenham conseguido compreender as características de uma cidade-estado e tenham conseguido relacionar também o processo de desenvolvimento de cada um dos impérios que surgiram na região da Mesopotâmia. Agora eu vou deixar umas atividades para vocês, não serão todas, eu sei que já tem turmas que eu havia trabalhado esse conteúdo, eu resolvi retomar o conteúdo para uma melhor compreensão, afinal eu repassei o conteúdo, porém eu não fiz nem correção de atividade e não me recordo se eu cheguei a deixar a atividade para vocês. Quem já havia feito a atividade de todo o capítulo, eu peço que revejam essas questões que eu vou pedir para que vocês façam. Dos exercícios conceituais da página 48, eu quero que vocês façam uma questão 1, a questão 2 e a questão 3. Dos exercícios contextualizados, eu quero que vocês façam a questão 1, a questão 2 e a questão 4. Bem, no mais, eu estou aqui para qualquer dúvida, podem encaminhar através de e-mail, através do aplicativo que eu acompanho e estou com saudade de vocês e espero vê-los em breve.